Ei galera, tudo bem? Eu sou a Vitória, especialista do conteúdo e monitora de geografia aqui do quadro. E hoje a gente veio trazer para vocês as atualidades da semana de um jeito um pouco diferente. A gente fez um compilado de alguns eventos que aconteceram durante 2020 e 2021. E a gente fez um top 5 vezes em que o mundo quase acabou entre 2020 e 2021, edição Fenômenos Climáticos e Tectônicos. Beleza? Então vamos lá. Em quinto lugar, a gente tem o ciclone Bom. O que foi o ciclone Bom? O ciclone Bom foi um ciclone que atingiu o sul do Brasil em julho de 2020 e deixou uma onda de devastação com ventos de mais de 100 km de velocidade e intensidade. Mas qual a importância e por que isso é um indicativo de que o mundo está acabando, né? O Brasil, ele não tem tendências a esses eventos climáticos, né? De vulcões, furacões, tufões, no geral. Não é normal, né? É uma anomalia climática, esse tipo de coisa está acontecendo no nosso território. Por quê? Esse tipo de evento acontece devido ao aquecimento superficial das águas oceânicas. E na costa brasileira, as águas mais quentes chegam a 23 graus, mas para a formação de um evento desse, de um ciclone, de um furacão, a água tem que passar o limite de 26 graus. Mas o que aconteceu? O aquecimento extremo da região norte do Brasil, ali na linha equatorial, acabou gerando massas de ar que chegaram ao sul com mais intensidade. E essa intensidade de massas pelo litoral provocou esse aquecimento de águas, uma baixa repentina da pressão que gerou essa circulação atmosférica, dando a formação do ciclone. Esse ciclone deixou uma onda de devastação incontável, principalmente em Santa Catarina. Foi comparado ao furacão Katrina, que atingiu a região há muito tempo atrás, mas mostra como esses fenômenos climáticos, essas anomalias, estão acontecendo com mais frequência devido ao aquecimento do planeta. Já é comprovado cientificamente que o planeta passa por um superaquecimento devido às ações antrópicas, principalmente derivadas da concentração de CO2 na atmosfera. O CO2 ele é um gás que acumula calor. Todas essas ações climáticas, esses eventos desastrosos que a gente anda vendo, tem ligação com isso. Então é bom a gente ficar atento do porquê um ciclone, ele nem teve um número contável de morte que nem tem nos lugares onde é comum de acontecer. Mas é importante a gente ficar atento de que se num lugar que não é comum está acontecendo, vai acontecer com muito mais intensidade nos lugares onde é comum. Beleza? Então vamos para o próximo. Em quarto lugar, no nosso top 5 vezes que o mundo quase acabou, a gente tem a erupção do vulcão La Soufrière. Esse vulcão, ele é um vulcão localizado numa ilha do Caribe, a ilha de São Vicente. E por que a importância, né, e o pânico em volta da erupção desse vulcão? Esse vulcão é conhecido como um dos mais mortíferos da história. No seu histórico de erupção, ele já deixou uma devastação de mortos, mas não só por questões naturais. Óbvio que ele ter entrado em erupção é uma coisa assim que só tem relação com o que acontece nas convecções do interior da Terra. Mas tem a ver com a localização humana, a distribuição humana de civilizações em volta dos vulcões. Os nativos da ilha de São Vicente, eles não tinham esse costume de habitarem os arredores do vulcão, mas devido à colonização que foi imposto, que eles começassem a se distribuir aos arredores do vulcão, eles começaram a se desenvolver ali, se multiplicar, a civilização começou a se estabelecer ali em volta. E o que acontece? Esse vulcão, ele tem característica de ser uma lava basáltica muito espessa. Quando a erupção acontece, não tem aviso, né? Geralmente lavas menos espessas, mais maleáveis, os gases conseguem sair antes do vulcão propriamente entrar em erupção, e isso é um aviso, né, para a população. Com uma lava muito espessa, os gases ficam presos e quando eles escapam para a superfície, já sai carregando a lava, já é uma explosão muito grande, já entra em erupção e é muito rápido. Isso dificulta a evacuação, por isso ele é tão mortífero. Quando ele entra em erupção, é sem aviso. Essa última erupção que aconteceu foi em abril de 2020, né? As autoridades conseguiram evacuar a população da ilha, mas elas estão acontecendo de forma mais recente, diminuindo o intervalo de tempo. E o importante da gente saber também é o que causa esses vulcões, né? Essa grande quantidade de vulcões ali nas ilhas do Caribe. A placa do Caribe, ela tá localizada em vários encontros de placa, principalmente com o Oceano Atlântico, com a placa norte-americana. Com a placa norte-americana, a gente tem um encontro transcorrente, né, que é aquele que não tem subducção de placa, mas há vários falhamentos. E com a placa do Oceano Atlântico, a gente tem a subducção. Essa subducção que gera os vulcões, beleza? O nosso top 3 fica alocado em uma mistura de eventos, né? São dois eventos que têm ligação direta, que é o superaquecimento do planeta, né? Que é essas altas de temperatura que a gente observou no começo desse ano e no ano passado, que geraram uma série de enchentes e inundações, né? Que alastraram o mundo
Inclusive o Brasil, né, foi muito marcante em Minas Gerais. Na Ásia, a gente viu até vídeos da água entrando no metrô. Nos Estados Unidos também, na Europa inteira, cidades ficaram cobertas e devastadas pela água, conhecida até como tsunami de lama no Japão. Porque, gente, o que acontece quando a gente superaquece uma superfície que contém grande quantidade de disponibilidade hídrica? A gente forma vapor. E o vapor, quando entra em contato com certa altitude da atmosfera, ele precipita, entendeu? Quanto mais a gente aquecer algo que tem disponibilidade hídrica, mais vai chover. E a gente não está preparado para receber essa quantidade de chuva. E não necessariamente vai chover no lugar onde a água precipitou, entendeu? Tem lugares que sofrem com seca. O Brasil já passou por alguns anos atrás e em alguns períodos do ano a gente sofre com essa estiagem ainda, mas os números de precipitação são, assim, irreconhecíveis em todas as partes do mundo. Tem lugares que estão quebrando recordes de um século de chuva, as estimativas, entendeu? O Brasil tem lugares que chove, por exemplo, Minas Gerais ano passado, que era o esperado para chover em um ano inteiro. Então, essa questão da temperatura, junto com a precipitação, ela é muito importante também pra gente entender porque o mundo quase acabou várias vezes em vários lugares do mundo pelo mesmo motivo, que são as chuvas torrenciais. No nosso top 2 vão ficar com os incêndios florestais que aconteceram em 2019, 2020 e se repetiram em 2021 em várias partes do mundo. Mas principalmente, né, a gente viu isso muito no Brasil, a questão da Amazônia, o Pantanal, Cerrado, mas um incêndio florestal que impactou o mundo inteiro e mudou a dinâmica da atmosfera terrestre foram os de 2019 e de 2020 na Austrália. Foram centenas de mortos. A perca em vida de animais, falou-se de números de milhões, né? Mais de 1 milhão de animais mortos. A quantidade de hectares de florestas, assim, inestimável. Uma coisa que a gente tem que entender é que realmente tem florestas e dinâmicas florestais, climáticas que passam por essa queimada, né? O Cerrado brasileiro ele é uma vegetação que ele funciona assim, né? Com uma parte da vegetação ela queima no período de estiagem do inverno, principalmente. A vegetação fica seca, em alguns pontos de do aumento de temperatura, a vegetação ela entra, né, em combustão. Mas por conta dos picos absurdos de calor que o planeta vem passando, esses focos de queimada, eles aumentaram, assim, em um número inestimável. O planeta queimou 20 vezes mais, né, nos últimos 100 anos. A gente tá falando de uma porcentagem, assim, incalculável, sabe? São mais de 20% do planeta, da área vegetal do planeta queimando todos os anos. Óbvio que tem a questão natural incluída nisso, tem a questão da regeneração, mas é um número muito grande. A fumaça, ela chegou na troposfera, é onde as nuvens não alcançam, é onde os aviões não voam. Qual a problemática de atingir a troposfera? Quando a gente tem queimadas que ficam nessa camada superficial, onde as nuvens conseguem, né, fazer essa lavagem, as nuvens pegam esses aerossóis, essas partículas e precipitam, elas lavam, né, essa camada mais acessível da atmosfera. Quando elas vão para a troposfera, elas ficam presas. Esses foligens ficam presas na atmosfera terrestre até anos. E elas mudam a dinâmica com que nós recebemos a luz solar e com também a condensação e a manutenção do calor, entende? Então é uma questão de mudar a temperatura do planeta. Os incêndios na Austrália, esses incêndios que aconteceram nesses últimos anos, existem cientistas que apontam que aumentaram cerca de 2 graus na temperatura do planeta. Isso sem contar já as emissões de CO2 por combustíveis fósseis, por desmatamento. Além disso, também mudou como nós recebemos a luz solar, porque para a gente receber essa dinâmica, fazer essa absorção da luz solar e converter em energia, a gente precisa dela sem barreiras impedindo, né? Por exemplo, a gente não consegue fazer o uso não consegue absorver a luz solar se tiver nuvens na frente das placas. Com nuvens de fumaça funciona da mesma forma. E a gente está falando de fumaça e fuligem que chegou no mundo inteiro. Quando aconteceram as queimadas na Amazônia, a queimada as fuligens atingiram São Paulo, atingiram a região sul, a região sudeste. Então, quando a gente fala que o planeta é um sistema interligado de clima, realmente a gente tem que levar isso a sério, porque às vezes é impalpável da gente perceber como uma queimada na Amazônia afeta o Ártico. Mas a partir do momento que a gente vê que as queimadas estão mudando a temperatura do planeta, a gente consegue entender como essas queimadas derretem as geleiras. Vocês conseguem entender? Então, assim, não é só o top 2 de como o planeta quase acabou entre 2020 e 2021, mas de como o planeta está acabando, né? Como os recursos estão sendo esgotados e como isso é importante para nossa compreensão da geografia física, da atmosfera, da circulação
né, de como tudo está interligado, mas também do entendimento de como isso está diretamente relacionado à sociedade, a relação das espécies, a relação do homem com o meio. O nosso top 1, então, fica com as questões ambientais e tectônicas que andam acontecendo no Haiti nessas dezenas de anos, mas em especial para o último terremoto que aconteceu no dia 14 de agosto de 2021, no Haiti. O Haiti, ele é uma ilha caribenha ali que fica na América Central e ele é assolado por questões tectônicas assim de forma muito intensa. Não especificamente só pela intensidade dos terremotos, que em comparação com terremotos de subducção é em menor escala, né? O que causa os terremotos ali na região do Haiti é um encontro transcorrente de placa, né? Um encontro transformante entre a placa do Caribe e a placa norte-americana. Mas não especificamente esse encontro, né? As placas correndo uma pela outra, mas sim os falhamentos que geram. A região da maioria dos epicentros, né? Que é Porto Príncipe, que foi onde aconteceu o terremoto de 2010, um dos maiores terremotos do mundo. Em relação ao número de perda de vidas, foram 200 mil mortos. Ela está localizada bem ao lado em cima de um desses falhamentos resultados desse encontro transcorrente. E a região estava se recuperando desse terremoto ainda de 2010, que devastou completamente a capital de Porto Príncipe, quando, né, veio a chegada desse terremoto novamente. Até agora foi estimado mais ou menos 2 mil mortos. O Brasil enviou ajudas, né, assim como boa parte do mundo, para tentar auxiliar com ajuda humanitária mesmo. Essa questão do socorrer os feridos, alimentos, porque tudo ficou devastado. Mas a questão também é do porquê o país é tão atingido. Não só fisicamente falando, né, essa questão do encontro de placas que a gente falou, mas a questão social. O Haiti, ele é o país mais pobre, né, que a gente tem, considerando os países da América, e ele tem toda essa questão da herança colonial, né, uma herança de um país que foi usado como mão de obra escrava, alocação e exploração de escravos, né, e não tem estrutura civil para conter esse tipo de evento. E não só assolado por terremotos, mas também por diversas tempestades tropicais, ciclones, né. O país acabou de passar por essa questão do terremoto e já chegou lá também um furacão, uma tempestade tropical. Então, a importância da gente saber sobre dinâmicas tectônicas ou climáticas de países como o Haiti é entender como funciona a tectônica do planeta, né? Essa questão das ilhas, como as ilhas se formam, entende? Porque ali nessa região do Caribe, as ilhas quase todas são de origem vulcânica, estão ligadas diretamente com essa subducção das placas que formam os vulcões. Esse falhamento, é importante a gente entender como esse encontro transcorrente, né, que parece ser tão tranquilo, pode estar causando terremotos de intensidade como os que atingem o Haiti, como as falhas geram isso. Então a gente também tem que ficar importante como esse top 5 vezes que o mundo quase acabou entre 2020 e 2021 pode vir a cair no vestibular. Todos os vestibulares amam geografia física. Eu sei que vocês também gostam muito dessa temática, que é um pouco complicada, mas cai muito. Essa questão da geologia do planeta, da dinâmica atmosférica, então é muito importante a gente ficar atento como funcionam, né, esses eventos, o que gera esse tipo de evento, como funciona a crosta terrestre, a litosfera, como funciona a circulação atmosférica, pra gente entender quando cai uma questão sobre essa e também entender as outras coisas que estão relacionadas, os aspectos sociais, os aspectos econômicos, né. Ano passado caiu na FUVEST em segunda fase, essa questão do Haiti, por exemplo. Como e por que acontecem migrações do Haiti para o Brasil? Essa questão do país ser assolado pela miséria, por fenômenos climáticos, por fenômenos tectônicos, entende? O Enem ama essa questão das COPs que tratam essas dinâmicas atmosféricas, como melhorar o planeta, como medidas que podem frear isso ou conter, esse tipo de coisa. A Unicamp ela é muito crítica em relação a relações sociais, então pode vir a cair como esse tipo de coisa atinge a sociedade, como os outros países lidam com isso, ajuda humanitária, questão de respaldo. Então é muito bom a gente entender como, além do Covid, essas dinâmicas estão assim, isso tudo aconteceu durante a pandemia, entender como o mundo quase acabou várias vezes. Então é isso, galera. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa temática ou qualquer outra temática, a monitoria está à disposição, então é só chamar a gente lá que a gente dá essa forcinha pra vocês, viu? Bons estudos e beijinho!